Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus ali no livro de Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo o verso de número 8. Amém? Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, recebemos a palavra que procede de Ti aos nossos corações e damos toda a liberdade em nossa vida para que o Teu Espírito Santo, nos dando revelação, entendimento e compreensão de tudo que a Tua palavra tem poder para gerar em nossas vidas, se cumpra o que nela está determinado e em nome de Jesus, sejamos abençoados, fortalecidos e que assim seja. Espírito Santo, também me entrego a Ti totalmente para que Tu me tomes, assim, a fim de não ser eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar, meus queridos. Aleluia. Meus amados, essa palavra que nós lemos é um testemunho do apóstolo Paulo, aonde ele revela a posição, o sentimento e a convicção que ele começou a aplicar e viver dia a dia, mediante a fé que ele passou a professar, a seguir e a praticar do seu Senhor Jesus Cristo. É interessante que, se a gente pega a trajetória de Paulo, nós vemos um homem que já tinha um histórico de vida, que já tinha uma intelectualidade, uma convicção religiosa, que tinha uma teologia produzida pelo conhecimento que ele adquiriu de Deus durante o decurso da sua vida. Se você pegar ali um pouquinho antes, nos versículos anteriores, ali a partir do 4, no próprio Filipenses capítulo 3, ali no versículo 4, Paulo, ele revela algo de si mesmo. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele diz isso? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha a postura dele, olha as características que ele adquiriu no decurso da sua vida e no seu desenvolvimento intelectual e religioso. E nós sabemos de que maneira Paulo perseguiu a igreja. Ele mesmo diz, mediante o zelo que trazia na mente dele essa construção da sua teologia, pelos ensinos que recebeu da religião da época, ele achava que pelo fato de Jesus ser um opositor ferrenho aos fariseus, porque vocês sabem, né? Jesus se posicionou contra os fariseus em
todas as situações que foi interpelado, interrogado, questionado por eles. Ou seja, as palavras mais light que Jesus usou contra os fariseus foi raça de víboras e hipócritas. Sendo bonzinho, Jesus chamou eles de raça de víboras e hipócritas. Por quê? Porque Jesus não veio para cumprir e para seguir uma religião. Ele veio para trazer um conserto de Deus para o ser humano, mediante a sua propiciação como sacrifício vivo, a fim de que no derramar do seu sangue, mediante a obra da cruz, fosse dado ao ser humano o direito de restaurar, de restituir a sua comunhão com Deus, ter acesso à vida eterna e ser conhecido, tratado, recebido como filho de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único Deus e a seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Enviou para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou Jesus para revelar, trazer a luz sobre a nossa vida, revelando todas as trevas, todo o pecado que a nossa natureza é propícia a produzir dia a dia, pelas nossas vaidades, pelas nossas arrogâncias, pelas nossas ganâncias, pela nossa individualidade, de que se eu estou bem, o outro que se dane, e assim vai, uma lista enorme de características que revelam que o amor de Deus não está em nós. Amém? Cristo, quando trouxe a luz sobre tudo isso, Ele nos deu a oportunidade que, mediante a confissão, nós pudéssemos, confessando a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, alcançar a salvação. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Amém? Então Jesus, Ele não veio para se enquadrar, se ajustar, se amoldar a religiões. Ele não veio para se enquadrar, se amoldar a tradições, a questões culturais. Não, Ele veio para apresentar uma nova proposta para o ser humano. Tanto é que quando Ele inicia o seu ministério, Ele inicia com a seguinte mensagem: vos é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus não é comida, não é bebida, não é nada desse mundo. O reino dos céus é gozo, paz e alegria no Espírito. Porque aquele que crê que Jesus é o seu Salvador e tem comunhão com Deus, tem paz na sua alma. E quem tem paz na sua alma, tendo paz com Deus, tem alegria, tem gozo, tem refrigério, tem certeza de salvação, tem certeza de cuidado, de proteção, de livramento, de assistência, de um Deus divino que diz: sou teu Pai, porque tu és meu filho. Amém? Diante dessas questões, Jesus provou para os religiosos da época, e principalmente para os fariseus, que a sua hipocrisia não agradava a Deus. E trouxe a eles revelações de momentos em que ele foi interrogado, interpelado e perguntado a respeito de coisas da lei, o que Deus pensava a respeito daquela lei e por que Deus havia dado a lei daquela maneira, coisa que a interpretação deles era errônea, porque eles usavam a lei para colocar pesadas cargas sobre os outros.
E ainda Jesus disse que eles eram tão cara de pau, tão hipócritas, que eles gostavam de lançar carga sobre os outros, mas eles nem com o minguinho queriam forcejar, nem com o minguinho eles queriam carregar. Está escrito. Jesus disse: vocês colocam pesada carga sobre os outros, mas vocês nem com o minguinho querem carregar. Então Paulo, na época sendo Saulo, conhecia todas essas argumentações de Jesus contra as suas crenças e os seus valores, porque ele diz ali que ele era fariseu. Amém? Nós lemos ali no versículo, ele se identificou: sou fariseu. Ele diz, está aqui, versículo 4, ele diz ali, não, é no 5, quanto à lei, fariseu. E ele ainda diz ali também, lá no final do 6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele quer dizer que ele era um cara íntegro, reto, que procurava se desviar do mal e de cumprir as ordenanças, os mandamentos. Então ele não aceitava os discípulos de Jesus, ele não aceitava os seguidores de Jesus. Tanto é que ele dizia que pelo seu zelo perseguiu a igreja de Cristo. E quando ele diz perseguiu, tem outros relatos que ele mesmo testemunha, incluiu matar, aprisionar e imputar grande dor e sofrimento àqueles a quem ele aprisionou. Tanto é que a frase dele diz: pelo zelo perseguidor da igreja. Mas de repente nós encontramos esse homem dizendo que Jesus é o seu Senhor. Ali no verso 8 que nós lemos, ele diz ali, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora pare e pensa aqui comigo, olha ali, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E aí ele conclui dizendo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Porque nesse momento da sua vida, ele se identifica como um seguidor de Cristo. Sendo que os seguidores de Cristo ele matava, prendia, açoitava. Ô pastor, como assim? O cara mudou da água para o vinho? Exatamente, ele se converteu. O que é converter? É fazer uma conversão, sair de um ponto e chegar em outro ponto. Tem gente que gosta de dizer, eu dei uma reviravolta na minha vida de 360 graus. Se você deu 360 graus, você saiu de um lugar e chegou no mesmo lugar. Você é a mesma pessoa. Convergir é sair de um ponto e chegar no outro. É 180 graus. Amém? Ou seja, é uma mudança radical de postura, de vida, de pensamento, de maneira de agir. Ele teve essa mudança, essa transformação. Por quê? Ali diz que ele teve o conhecimento de tudo que ele adquiriu como refúgio. Tem algumas tradições que dizem que ele teve por escória. Refúgio e escória significam resíduo silicoso proveniente da fusão de certas matérias. O refúgio, a escória, são geralmente usados como uma maneira de remover impurezas na fundição de metal. Ou seja, determinados resíduos que são usados para aperfeiçoar
um outro metal. No caso, aperfeiçoar o ouro, aperfeiçoar a prata. Era usado para fazer o mais puro ouro. Então, quando ele diz ali, tive pura escória, o que ele está dizendo? Que todas as coisas que ele aprendeu na construção da sua caminhada de ser humano, até aquele momento de ter um entendimento de quem era Jesus, ele usou apenas para aperfeiçoar o que ele passou a conhecer e a entender a respeito de Jesus Cristo. E se a gente for analisar as cartas de Paulo, ele é o dos escritores da Bíblia que explicam com detalhes minuciosos a revelação do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Ele se tornou uma pessoa que passou a relatar fatos a respeito da pessoa e da obra de Jesus, irrefutáveis, até mesmo para os próprios fariseus e para os escribas, os saduceus, os religiosos da época. Ninguém conseguia rebater as argumentações de Paulo que revelavam a pessoa e a obra de Jesus. Por quê? Porque ele diz que usou outro conhecimento adquirido para aperfeiçoar, purificar de uma forma clara o conhecimento da pessoa e da obra de Jesus, que a própria Bíblia, que os próprios escritos revelavam, mas que antes ele não tinha entendimento. Porque em que momento que vem a clareza, irmãos, de um entendimento sólido a respeito de quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é a palavra? Em que momento? O momento que nós nos tornamos espirituais. Se você pegar ali em 1 Coríntios, abra lá, Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernir? Ter conhecimento pleno de, ou seja, conhecer profundamente determinado assunto. Então, para eu conhecer as coisas espirituais, eu preciso ter discernimento espiritual. E aqui, em que momento eu passo a ter um discernimento espiritual? Quando eu passo a ser nascido do Espírito e não da carne. Mas em que momento eu passo a ser nascido do Espírito e não mais da carne? No momento em que eu entendo que é em Cristo que a minha vida vai ter uma convergência, que é em Cristo que a minha vida vai ter uma transformação, que é em Cristo que eu vou ter entendimento de quem Deus é, de quem Jesus é, do que a palavra é e do que o Espírito é. Porque a partir do momento em que eu entendo essas verdades, é que como Paulo diz ali, porque eu quero ter o conhecimento de Cristo na minha vida. A partir do momento que eu tenho essa construção, e isso é pela fé, eu consigo identificar as coisas espirituais, eu saio do nível natural. Porque, irmão, se a gente for analisar de uma forma natural as coisas que Deus faz, fica loucura. Fica loucura. O entendimento humano não consegue absorver, entender, porque confronta a nossa natureza. Porque a nossa natureza nos revela a realidade, nos mostra a realidade, nos faz palpar, tocar, experimentar somente a realidade, enquanto Deus nos desafia ao sobrenatural, onde nada é palpável e nem visível, e somente se opera, se movimenta pela fé.
O ser natural, ele é limitado. O ser sobrenatural é ilimitado. Amém? Então eu preciso de uma transformação. Paulo, quando ele começa ali a falar, ele começa dizendo exatamente nesse ponto. Ele fala ali: assim deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha a transformação desse homem. Olha a mudança impactante na vida dele. Porque as pessoas que antes conheciam ele, quando ele entrava numa igreja, ou nas sinagogas, melhor dizendo, ou até mesmo no templo, ficavam de boca aberta de ouvir todo o conhecimento que ele usava para explanar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí alguns até diziam: mas para aí, esse aí não é aquele cara que perseguia a igreja? Para aí, esse aí não é o cara aquele que matava os cristãos? Para aí, esse aí não era o cara que colocou na prisão os seguidores de Jesus? Como agora ele defende veementemente a obra que Cristo realizou? Porque, irmãos, quando a gente tem uma consciência plena, a gente entende que as coisas que movimentaram o nosso crescimento intelectual são para aperfeiçoar a novidade que a gente recebe de Cristo, confrontando coisas reais com coisas sobrenaturais. Por exemplo, irmãos, o meu pai, ele tinha um posicionamento referente às questões religiosas, e ele passou isso para os filhos. E na mente dele, ele achava que Deus estava em todos os lugares, em todas as religiões. E aí eu tenho uma lista grande de ismos na minha vida, porque ele fazia a gente frequentar vários lugares, para a gente ter a oportunidade de conhecer Deus de várias maneiras. Mas, irmãos, quando eu me converti a Cristo, eu analisando tudo que eu vivi, porque eu não falo do que eu acho que tal religião é, eu falo porque eu conheço como é aquela religião, porque eu já estive lá, eu já participei, eu já aprendi os estatutos, os dogmas, eu aprendi as regras, eu estava lá. Então, quando eu me converti a Cristo, eu analisei a minha trajetória, e eu cheguei a uma conclusão veemente, que a religião nada mais é do que uma tentativa frustrada do ser humano querer impor a Deus como ele deve se manifestar ao homem. Isso é a maior aberração que alguém pode praticar, porque onde se viu Deus se submeter à sua criação? É eu que vou dizer como ele deve se manifestar a mim? Ele não se submete a nós. Ele diz: olha, vinde a mim. Não é ele que vem a nós. Se nós quiser, nós temos que ir a ele. Ele disse: vinde a mim, buscai-me. Quem que busca? Ele que vem me buscar? Ou ele disse que é para mim buscar ele? É o contrário, irmãos. A religião quer sempre mostrar que Deus é que tem que nos buscar, mas a obra de Cristo nos revela que nós é que precisamos buscar.
Nós é que precisamos ir até Ele. Nós é que precisamos o receber. Nós é que temos a necessidade de estar nele, para que então Ele esteja em nós. Cristo veio exatamente revelar isso, e Paulo, entendendo essa verdade, mudou categoricamente a sua vida, a sua postura, os seus valores e as suas crenças. Tanto é que ele deixou um versículo que a gente usa bastante sem entender toda a profundidade do testemunho que ele carrega. Que versículo é esse, pastor? É onde Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente repete esse versículo muitas vezes, mas ele é um testemunho vivo de quem entendeu que ele não podia mais viver na forma estabelecida por esse mundo, que ele não podia mais estar nos moldes desse mundo, que ele não podia mais estar tomando a forma que esse mundo trouxe para a vida dele, mas que ele tinha que transformar a sua mente pela renovação, mediante o conhecimento verdadeiro de Cristo, como diz as Escrituras. É por isso que tem aquele versículo que diz, está em João 7, se eu não me engano, verso 39, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crer em mim, Jesus, como diz a Escritura. E aí, irmãos, quando eu conheço Cristo, como diz as Escrituras, eu tenho segurança, eu tenho convicção, eu tenho tranquilidade, eu tenho certeza de que Deus me cuida, me guarda, me protege, me livra, me assiste, me acolhe, me estende a mão. Quando eu transformo a minha mente conhecendo esta verdade, e usando o conhecimento que eu adquiri no decurso da minha vida e as experiências que esse conhecimento promoveu para aperfeiçoar o meu entendimento de que só em Cristo eu tenho comunhão com Deus, só em Cristo eu tenho salvação. Quando eu uso esses recursos para aprimorar e transformar pela renovação desse conhecimento a minha mente, entendendo de que Ele é único e não há outro, aí eu passo a ter acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse momento que há essa conexão que libera essa ação de Deus. Porque aí eu não preciso mais ir a Deus, eu estou em Deus. Eu não preciso mais buscar a Deus, Deus já está comigo. Estão entendendo? E aí a boa, perfeita e agradável vontade começa a se manifestar de dentro para fora. E isso começa a mudar as circunstâncias na volta da minha vida, ao meu redor. Começa a contaminar, contagiar aqueles que fazem parte da minha vida, que estão próximos de mim, que convivem comigo. Porque eu começo a transbordar Cristo. Eu começo a transbordar a vida. Eu começo a ser um testemunho de que em Cristo, com Cristo e por Cristo, eu posso comer o melhor do fruto desta terra. Se torna real na minha vida, se torna presente na minha vida, se torna um fato, onde inclusive os outros passam a ver e testificar de que realmente estou vivendo uma vida sobrenatural. Amém? O conhecimento traz
benefício. O conhecimento traz confiança. O conhecimento gera paz. Conhecimento de Cristo, de quem Ele é, do que Ele opera, do que Ele faz, do que Ele libera. Quando eu tenho isso na minha vida, eu não tenho medo do que o mundo produz. Eu não tenho medo do que o mundo quer fazer comigo. Eu fico admirado muitas vezes com Paulo, em algumas posturas dele. Porque ele adquiriu tamanho conhecimento de Jesus, que mesmo ele, muitas vezes passando por situação até de estar próximo da morte, porque ele foi uma vez açoitado, outra vez ele foi apedrejado, ele foi perseguido por assassinos, tem várias situações dele, mas ele dizia assim: estou morto em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele ia mais longe, ele dizia: se eu morrer, é lucro. É lucro, ele dizia. Por que ele não tinha medo de morrer? Porque ele tinha o conhecimento de com quem ele estava e para onde ele ia. Tanto é que ele diz: muito mais é excelente eu estar na glória com o meu Cristo. Mas como eu ainda tenho algo a fazer aqui, me submeto ainda a permanecer com vocês, desejando morrer para estar na glória, mas vivendo para cumprir o propósito de Deus, em benefício daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mais ou menos foi isso. Estou resumindo o que Paulo falou, amém? Por que esse homem conseguia declarar isso com tamanha convicção? Porque ele tinha conhecimento e certeza. Então ele não tinha medo das coisas que o mundo produzia. Ele não tinha medo. Porque até se ele morresse, ele ia estar feliz por esse fato. Porque ele sabia para onde ele ia e com quem ele ia estar. Nós temos que ter esse conhecimento, irmãos. Essa postura dentro de nós, de conhecer esse Jesus em tudo da sua pessoa e da sua obra. Porque a partir do momento que eu tenho esse conhecimento consolidado na minha vida, eu tenho paz. Pode vir peste, pode vir terror noturno, pode vir mortandade que assola o meio-dia, pode acontecer o maior dos caos, eu sei quem está comigo e que nele eu estou seguro, porque Ele me cuida, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra do mal. Quando eu tenho esse conhecimento, eu tenho equilíbrio nas minhas emoções, eu não me abalo, porque eu tenho certeza de quem Ele é e o que Ele faz. Eu não fico com medo, nem aterrorizado, nem em pânico, porque eu sei o poder que Ele tem. Pode vir a pior das tempestades, querendo Ele se levanta, manda o vento cessar e o mar se acalmar, e o vento e o mar vão ter que obedecer. Esse é o sobrenatural. Esse é o sobrenatural. E é isso que nós temos que manter vivo na nossa vida. Irmãos, pode vir a praga que vier. Aqui está escrito que se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, mal nenhum chegará à porta da minha tenda. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Ele dará ordem aos seus anjos a respeito da tua vida, para te guardar. Ô pastor, mas nós estamos então imunes a tudo? Não, a gente está no mundo, a gente vai ter aflições, mas Jesus disse: eu já venci. Então se eu estou nele,
eu também tenho potencial de vencer. O mundo passa, os problemas do mundo passam, mas a palavra de Deus não passa. Ela não passa. E ela está presente na minha vida, liberada de uma maneira que carrega uma ordem de Deus. Como assim, pastor? Tem uma ordem. Toda palavra que Deus liberou, ela tem uma ordenança para cumprir. Qual é? Deus diz que a palavra não vai tornar a ele vazia, antes vai cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. E a palavra de Deus sobre a minha e a sua vida é que Ele tem bênçãos, Ele tem proteção, Ele tem livramento, Ele tem conquistas, Ele tem vitória para mim e para você. Por isso Ele nos deu Cristo, para que todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais estejam liberadas a meu e a seu favor, para que a gente possa estar nesse mundo comendo o melhor do fruto desta terra. Ainda que venham aflições, ainda que se levantem adversidades, ainda que o mal se levante, nós continuamos marchando para o alvo, sendo mais do que vencedores por aquele que nos ama e está bem presente nas nossas vidas. É isso que Paulo quer declarar, quando ele diz ali, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como escória, para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Se eu alcançar o conhecimento desta verdade, a maior bênção, a maior vitória, a maior conquista é eu ter Cristo, estar com Cristo e Cristo estar comigo, porque Ele estando comigo, tudo o que eu pedir crendo há de acontecer, porque Ele faz até o impossível se tornar possível. No mundo natural, na dimensão natural, na questão da nossa vivência diante das realidades, há uma limitação, mas no sobrenatural de Deus não há. O povo de Israel, quando estava espremido com uma montanha à direita, uma montanha à esquerda, o exército egípcio entrando pelo caminho, e na frente deles o mar, humanamente era derrota, humanamente era destruição. A realidade dizia que era o fim para todos eles, mas o sobrenatural de Deus dizia: eu vou abrir um caminho no mar para vocês. Quando eles foram derrotar a cidade de Jericó, com aquelas muralhas enormes, com uma altura tremenda, humanamente, dentro da realidade, não tinha como o povo entrar. E uma doideira maior ainda, era no campo do natural, no campo do palpável, no campo da realidade, acreditar que com um berro, as muralhas cairiam. Mas, meus amados, com um berro, as muralhas caíram. Era doideira chegar diante da terra prometida, olhar para o Rio Jordão e ficar pensando como é que mais de 3 milhões de pessoas iam atravessar o rio para tomar posse da terra prometida. Para quem abriu o mar, que problema há em abrir o rio? E diz que o Rio Jordão abriu, e eles entraram na promessa, entraram em Canaã. Eles caminharam no deserto, com 50 graus abaixo de zero de noite, sem bater o queixo e nem sentir frio, porque Deus botou uma coluna de fogo para os aquecer.
Andaram durante o dia com mais de 50 graus de sol caminhando no deserto, sem suar, sem sentir calor, porque Deus colocou uma nuvem de refrigério sobre eles, que os acompanhavam onde iam. E irmãos, olha a maior loucura de todas. Vocês lembram que eles cruzaram o Mar Vermelho e chegaram na região de Refidim, e diz que ali o povo teve uma contenda com Moisés, dizendo: acaso tu nos tirou do Egito para nos matar de sede nesse deserto? A nós, os nossos filhos e os nossos animais? E diz que arranjaram uma baita de uma confusão com Moisés. E Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, só falta me apedrejarem. E Deus disse: Moisés, pega os anciões da tribo, sobe ali no Monte Horebe, e está vendo aquela rocha que tem lá? Pega a tua vara e bate naquela rocha, que eu vou fazer sair dela água, que vão beber todos eles e todos os seus animais com fartura. E diz que Moisés foi lá, bateu na rocha e saiu água. Diz que beberam todos os seus animais, se fartaram de água. Mas olha a maior loucura de todas. Diz que aquela rocha os acompanhou o tempo todo pelo deserto. Aquela rocha que vocês veem Moisés lá em Cades Barneia, no pico lá do monte onde ele subiu para olhar a terra que manava leite e mel. Lá em Cades Barneia, quando deu aquela outra confusão com o povo, foi aquela mesma rocha que ele bateu 2 vezes para sair água. Ela os acompanhou por toda a trajetória do deserto. Dá para você imaginar uma rocha que ia se movimentando com o povo de Israel para o tempo todo estar abastecendo eles de água? Dentro do contexto natural, dentro da visão natural, dentro da realidade da nossa humanidade, isso é impossível. Mas para Deus, querendo Ele, há algo impossível? Fique de pé.